Estamos começando mais um podcast DW Conteúdo. Eu sou a Egli Camolês. E eu sou o Diego Molina. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito especial que virou a nossa amiga, Natália Agustinelli. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui, dividir essa jornada com vocês. Estou me sentindo muito honrada de sentar aqui nessa mesa com essa dupla. Legal demais, a gente fica feliz, né, de receber você aqui. E a gente tá aqui hoje para bater um papo, para falar justamente quem é a Natália, como você começou, né, e qual foi a sua trajetória aí, conta um pouco pra gente. Quem acompanha você já sabe da sua trajetória, que a gente trabalha bastante isso, né, mas conta pro pessoal que não sabe quem é a Natália, como você começou, qual a sua trajetória, a sua história e, até hoje. E na verdade, pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada! Exatamente, é uma honra muito grande, porque é o que eu sempre falo pra você, profissionais da sua altura, do seu calibre, né? Pra gente é uma validação do nosso trabalho. Então a gente fica muito feliz de ter você aqui, de verdade mesmo, porque você é um exemplo. No entanto que somos clientes também, né? Olha só, que beleza. Eles são meus clientes, eu sou cliente deles. Deixa eu me apresentar então aqui. Eu sou psicóloga de formação. Tenho a minha carreira toda, praticamente toda, né, em RH, em recursos humanos, muito focada em contratação, em cultura, em desenvolvimento, há algum tempo em cargos e salários, mas hoje muito drivada para a cultura e para a questão mais estratégica dentro de recursos humanos. Eu trabalhei em grandes empresas, tenho alguns cases. As últimas empresas que eu trabalhei foi G4 Educação, que eu fui a primeira pessoa de pessoas. Olha só! Então, eu saí de 20 pessoas para mais de 300 pessoas. Então, foi um crescimento muito rápido. Em 2 anos, nós fizemos tudo isso. E foi um trabalho muito legal. Sou muito feliz de contar essa história. Trabalhei na ConnectCon, que hoje é a CTC Tech, uma empresa de tecnologia muito reconhecida na área. Lá também a gente fez um trabalho de cultura muito bom. Também tenho muito, muito orgulho dessa história. Bom, tenho orgulho de toda a minha história, na verdade. Gosto muito, tenho muito carinho por toda a minha trajetória. Mas a ConnectCon foi uma empresa com muito, um envolvimento emocional. Porque ali me despertou várias questões, especialmente sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, sobre o meu time de vida. E foi na ConnectCon que eu fiquei focada em cultura. Eu sempre trabalhei com cultura, eu só não sabia que isso se chamava cultura. Nós saímos de 30 e poucos % de aderência aos valores para na época, mais de 90%, com um trabalho de 2 anos também, uma empresa de 1.500 funcionários, com outsourcing de TI. Então, a gente tinha o desafio que o nosso funcionário ficava dentro dos nossos clientes. Como é que a gente trabalha a cultura, assim, né? Muito mais difícil, mas foi um trabalho com muito sucesso. Então, da ConnectCon, depois fui pro G4, depois fui diretora de recursos humanos da TIE Von Hatt, que é o maior escritório de arquitetura corporativa da América Latina. Então, muitos desafios nessa trajetória. E o mais recente de todos, eu virei uma chave, resolvi entrar no mundo do empreendedorismo, montei, fundei a Ethos, acho que fundei a melhor palavra mesmo nesse momento. Fundei a Ethos, uma consultoria de gestão de pessoas e cultura organizacional, muito com o objetivo de trazer para as pequenas e médias empresas boas práticas na área de recursos humanos, especialmente coisas que são aplicáveis e que a maioria dessas empresas não tem acesso a isso, nem conhecimento no dia a dia. E hoje eu fico muito feliz de falar que a DW tem a Ethos aqui. Então, a DW tem a Ethos em todo esse desenvolvimento e processo de pessoas, né? Pra gente conseguir lidar melhor com a nossa equipe e sempre estar numa evolução aí. Eu sempre falo que o que tá acontecendo com a gente aqui dentro da DW foi, não pode se dizer uma surpresa, porque a gente sempre trabalhou para isso, mas de uma forma rápida, né? Então, a gente sempre priorizou em crescer já de uma forma correta, né? E como que a gente vai crescer? Porque aparecem diversos desafios, né? Tanto para o pequeno empreendedor quanto o médio empreendedor. São muitas questões que temos que cuidar e às vezes a gente não tem clareza disso, né? E particularmente a gente teve, né, uma primeira reunião com a tua equipe e já foi esclarecedor para nós, entendeu? Então é muito legal ver essa sua virada de chave, né? de enxergar tudo isso como uma funcionária, né, de uma empresa, mas falar, eu posso
posso ajudar, né, mais empresas a alcançarem essa excelência. Posso fazer meu trabalho ser escalável, né? Exatamente, exatamente. Então, enxergou isso daí, porque você, de uma forma rápida, porque você é jovem, alcançou grandes cargos, né? Sim. E uma prova disso é o sucesso hoje do G4, né? Tem dedinho seu lá. Sim, opa. Então, assim como nas outras empresas também. Então, para nós, essa validação e ter como parte da equipe essa troca de experiência, sabe? É muito importante, é muito válido. Já dei um feedback para você da nossa primeira reunião. Foi muito bom. Eu acredito que as pessoas que estão... É visível o quão envolvidas elas estão com o projeto. Isso é? Cultura. Tá isso. Ai, gente, que orgulho. É isso. E é justamente cultura. Isso que a gente está tentando e vai conseguir implantar aqui dentro agora, né? Identificando. E eu tenho certeza que é o início de uma parceria, porque com o sucesso vão vir outras questões, né? Outras responsabilidades. E a gente quer ter esse braço forte com a gente aí. Com certeza. E a gente indica para bastante cliente, né, Egli? É muito engraçado. Para todos os clientes, a gente indica Ethos para cuidar da sua cultura organizacional. E contratação, porque hoje é uma dor, né? É muito engraçado, palestras. Porque toda vez que a gente conversa com empreendedores, e aí é assim, ó, você fala como é que tá, pô, legal, tô escalando o meu serviço, o meu produto, mas, putz, pra contratar, não sei. É um parto. Fala um pouco pra gente, é muito Nath, louco. da contratação. Falo. Como funciona? Falo e, olha, só complementando o que você falou, o que vocês falaram, não tem, a gente não tem resultado diferente daquilo que a gente faz, né? Então, vocês estão com esse crescimento acelerado e grandioso, porque vocês, de fato, merecem. E cultura, ela é intencional, né? Cultura é totalmente intencional. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de contratar, e aí já respondendo essa questão, muito porque as empresas, elas não entendem quem elas são, de fato. Elas não potencializam aquilo que elas têm de muito bom. Então, a gente começa a normalizar coisas que não são normais. A gente começa a normalizar demais as coisas boas e a gente também começa a normalizar as coisas que não são boas. Ah, tudo bem, uma fofoquinha, mas é só uma fofoquinha. Ah, faltou 3 vezes, mas só faltou 3 vezes. Ah, não, eu não vou parar tudo que eu tô fazendo pra fazer o one-on-one, pra sentar com a pessoa, pra ouvir sobre a pessoa, pra investir tempo em aprendizado. E aí, faz o processo seletivo em cima da hora, não contrata direito, porque tá com a sangria desatada, não criou planejamento. Tem empresa dá trabalho, gente. Dá muito trabalho, né? As pessoas, assim, eu acredito que tem um ponto de vista um pouquinho equivocado, assim, né? Sobre algumas ser pessoas sobre ser hoje. Empresário, porque... Pensa no glamour, né? Exatamente. Então, e não é para você chegar nessa etapa, nessa maturidade, né, de olhar a coisa como um todo, e cada dia é uma preocupação diferente, né? Como é que a gente lida com tudo isso, com as expectativas, e de ter outras pessoas dependendo do teu sucesso também. Com certeza. Né? Eu acho que isso é o que mais pega pra mim hoje, é justamente isso, eu ter pessoas aqui dentro que eu quero que se tornem grandes profissionais, já tenho grandes profissionais aqui dentro, mas que cresçam, entendeu? Que acompanha, acho que essa é a questão. Eu posso ter boas pessoas, mas se elas não acompanharem o time do crescimento do meu negócio, elas vão ficar. Exatamente. O que te levou até aqui não é o que vai te levar até lá. E as pessoas precisam entender isso. Eu falo pro pessoal, gente, vamos descomplicar, vamos falar a verdade. É isso, ó. Você tá afim? Você quer? Então, você tem que correr atrás, né? Não é a empresa e as pessoas. Nós somos a empresa, de modo geral. Então, quando a gente traz esse discurso, não só falado, mas esse discurso praticado no nosso dia a dia, a gente tem pessoas mais próximas, mais engajadas, mas o problema é que muitas vezes não é porque ele é um bom técnico que ele é um bom profissional, né? As empresas, elas não demitem praticamente ninguém por problemas técnicos. A maioria das empresas demitem as pessoas por problemas comportamentais. Porque o comportamento, ele tá diretamente ligado com o andamento da pessoa dentro da empresa. Com o resultado, né? Com o desempenho. E aí, se eu somo todos os esforços ou todos os resultados, eu tenho o resultado da empresa. Sim. Então, não tem como eu
Se um tá somando, tá fazendo um esforço muito grande, muito genuíno, e o outro não, vai comprometer o resultado. Eu vou ter um resultado geral, mas veja que não tá equalizado. Uma hora isso vai dar problema, não é sustentável, né? Exatamente. E essa é uma das dores do crescimento, né? Sim, com certeza. Você começa a tentar alinhar a sua equipe de uma forma que todos ajudem para que todos fiquem no mesmo nível. E a dificuldade principal hoje é você manter isso. E, digo mais, é você identificar isso. Porque às vezes você delega as funções, você passa tudo ali para a pessoa, mas você não consegue identificar um a um quem tá menos, quem tá mais. E por isso a Ethos consegue entrar aí ajudando. Eu ia reforçar justamente isso, porque diante de tantas obrigações, a normalização de alguns padrões que não são os corretos acabam fazendo parte do dia a dia do empresário, sabe? Principalmente quando ele ainda não tem todos os braços necessários que ele precisa para tocar a empresa, né? Então, vai até um recado para os empresários aqui, né? Para você que está sentindo essa dor aí e identificou já que tem alguma coisa a melhorar, que você precisa melhorar o processo da sua empresa ou achar justamente essa pessoa comprometida, entendeu? Que é muito importante, às vezes a gente não consegue, justamente por não ter todo o conhecimento e tempo também, né? Então, temos que deixar isso para pessoas que entendem, que vêm com ideias inovadoras e que têm um know-how aí muito grande, então... né? Muito obrigada. Por favor. Ô, Diego, e isso que você falou é muito legal, porque muita gente fala assim, mas é caro contratar uma consultoria. Não, caro é você contratar errado, caro é você ter pessoas que não estão performando, isso é caro. Porque as pessoas não colocam na ponta do lápis o quanto custa o tempo delas. Então, o tempo que eu tive para fazer o processo seletivo, né? Você é o dono da empresa, parar tudo o que você está fazendo, que deveria estar no estratégico, deveria estar pensando no negócio, está fazendo um trabalho que é operacional, fazendo o hunting, procurando as pessoas, e aí você faz o processo de triagem, aí você chama as pessoas não vêm, aí você reservou a sua agenda, fica esperando, aí a pessoa não responde, porque você não tem conhecimento sobre isso. Você não sabe a melhor maneira de fazer isso. E aí a pessoa não veio, ou se veio, você conversou com 2 ou 3, se contratou um só, tá errado, né? Tem alguma coisa errada. Se você, de primeira, já contratou, opa, ou você é muito bom, tá na profissão errada, que eu acho difícil acontecer. Muito bom. Ou tá contratando errado, né? Que é o mais provável. Provável que esteja acontecendo. Sim. Então, aí você fez o processo, aí você fez a entrevista, aí você precisa alinhar o começo dessa jornada, ou pelo menos deveria. Treinar, né? Aí a pessoa chegou, tem um onboarding, como é que você recebe as pessoas na sua empresa? A gente faz até muitos clientes, a gente faz um programa de buddy, ou amigo, ou anjo, ou padrinho, sei lá, cada um chama. Um programa de buddy? O buddy é uma pessoa que vai receber você na empresa. Então, a Egli começou, a Natália é buddy dela. Eu vou te acompanhar nos primeiros dias. Sabe coisa simples de onde esquenta a minha marmita? Sim. Onde eu almoço aqui perto? Sabe, dia a dia? Como é que eu acesso aquele sistema? Então, por mais que você tenha as informações reunidas, né? Tem muitas empresas que são organizadas com isso. Eu preciso ter um contato humano, alguém que eu possa perguntar, que eu possa olhar. Então... a maioria das pequenas e médias empresas não tem. O buddy deveria, uma coisa simples. Você vai cuidar da chegada do Diego aqui. Então, ele sabe que qualquer coisa que ele precisar, ele pode contar com você. Muda o jogo. A pessoa se sente bem recebida. A pessoa se sente... esperaram o dia que eu chegasse, né? Uma coisa simples, deixar um chocolate na mesa, uma cartinha. Pode ser escrita à mão, gente. Não precisa ser nada demais, né? É ótimo aquele kit, né, de onboarding, com mochila, com squeeze. Que bom se todo mundo conseguisse. Mas não dá, a gente sabe que principalmente as pequenas empresas não tem grana pra isso. E tá tudo certo, mas não recebe a pessoa de qualquer jeito. Senta ali, põe o computador ali. Ali é o seu lugar. Daqui a pouco eu vou lá falar com você. É péssimo. Como é que você... imagina que ele é seu cliente interno. Se você vai numa loja e é maltratado, você volta? Eu não volto. Não. Ele pode até estar precisando muito daquele trabalho, mas percebe que o engajamento dele já vai ser diferente? Da hora que ele chega e é bem recebido, e do momento que ele chega e... nossa, ninguém ligou pra ele, né? Então, ele precisa ter cuidado no onboarding, ou seja, ele tá gastando energia e tempo com aquilo, deveria estar ou ter alguém para fazer isso. Na maioria das vezes não, mas deveria. Então, ele já gastou o tempo dele aqui. E aí, essa pessoa entra e vai embora. E aí, ficou um mês. Foi
treinou, explicou, gastou tempo, dinheiro, e tempo é dinheiro, então dinheiro e dinheiro, né? Nossa, a gente tem um cliente assim aqui, depois eu preciso falar com você. Por favor. E aí, gente, o que acontece? As pessoas não colocam isso na ponta do lápis. E aí parece que é caro contratar alguém que sabe fazer isso e vai te ajudar. É lógico que você contratar uma consultoria, eu não vou falar pra você, eu tenho uma clareza muito grande sobre os meus entregáveis. Eu não vou prometer pra você uma coisa que eu não vou entregar. Eu não posso prometer pra você que 100%, olha, eu vou trazer uma pessoa e ela vai ficar e vai ser incrível. Não, o que eu vou fazer é contratar a melhor pessoa que eu conseguir, no menor tempo, com a melhor qualidade, te apoiar. Inclusive, a gente tem alguns clientes que têm dificuldade de onboard, a gente até ajuda no onboard. Agora, o que eu vou fazer é minimizar os riscos. Não significa que eu não vai ter nenhum risco. Vou minimizar. Primeiro porque tem coisas que não dependem de mim, como alguns fatores externos sobre a pessoa. Aconteceu uma situação X com a vida dele e ele vai ter que sair. Acontece, pessoas, né? E tem outras questões internas também. Você não recebeu bem a pessoa, você combinou uma coisa com a pessoa e ela tá fazendo outra. Tem cliente que acontece isso. Contrata vendedor e a pessoa tá furando a parede, né? E literalmente acontece mesmo. A pessoa fala, não fui contratado pra isso, não vou ficar aqui. Fala pra gente, tchau. Né? Então, as pessoas não têm clareza dos entregáveis. Por exemplo, você vai contratar um social, vamos supor. Vocês vão contratar um social. A minha pergunta pra vocês vai ser, qual é o primeiro entregável dessa pessoa? O que ele tem que entregar em uma semana? Em uma semana ele só vai conhecer, beleza. O que ele vai conhecer? Ele vai conhecer nossa estrutura, tá. Então, escreve isso. Combina com ele. Isso é a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana. E faz esse acompanhamento, esse one-on-one. Porque aí você consegue ir orientando os comportamentos. Você não espera virar um problema para resolver. Você já consegue sacar antes. Se essa pessoa não tá tão engajada, essa pessoa vai sair. Você se antecipa ao problema. Ou, a gente tem um problema aqui, a gente precisa resolver. Então, coisas muito simples, sabe? Eu trabalhava numa empresa com um crescimento muito rápido, assim, muito acelerado. E aí, a gente começou a perceber que tinha uma área específica que as pessoas entravam e elas não ficavam muito tempo e já saíam. Aí, eu comecei a perceber que o gestor da área, ele nunca tava quando a pessoa chegava. Ela até tinha o buddy, mas o gestor nunca tava. Nossa. Ele nunca tava pra receber as pessoas. Ele sempre tava em reunião, ele tava fora, ele tava fazendo várias coisas que não era aquilo que ele deveria fazer naquele momento, de receber minimamente a pessoa, seja bem-vindo, eu sou fulano. Então, tem coisas que são muito simples, mas que no dia a dia você tá tão afogado no seu mar de entregáveis que você não percebe que esse é um entregável também. E é muito legal reparar o tanto que faz a diferença isso, porque a gente não pensa que isso faria diferença para uma pessoa, você só estar. A sua presença, o seu carinho com a pessoa. É tão simples, mas a gente não tem clareza, né? Então, é o que eu falo, não adianta a gente fazer uma economia burra, porque você imagina o período que esse funcionário que não foi contratado de uma forma adequada vai ficar até você entender que, peraí, não tá rendendo o que eu tô esperando, entendeu? E aí, você gastou 5, 6, 10 vezes mais do que o custo de uma consultoria, de uma contratação bem feita. Contratação errada pode custar até 400% do salário. Nossa. Olha isso, é um dado... Segurem essa. Né? Não sou eu que estou falando. Pesquisas. É muito grande. Eu quero saber agora de você, Nath. Você lá na sua infância, bem pequenininha, quais eram os seus sonhos? Você se imaginava uma empresária já? Ou você queria só brincar e... eu era clichêzão, né? Queria ser professora. Que legal. Na pandemia eu descobri que eu tenho zero habilidade pra isso, porque na pandemia meu filho tava sendo alfabetizado. Eu discordo, louca. e já eu vou falar o porquê eu discordo. Eu falava assim, bolo, B-O, bo, entendeu? Bo, lo, qual que é o que vem depois, ele? Não sei. Eu não nasci pra ser professora, eu ficava louca. E aí, quando eu era pequena, eu pensava muito sobre isso. Mas tem uma coisa engraçada, você me perguntou isso, eu lembrei de uma história. A minha tia,
ela trabalhava em grandes empresas, assim. E eu achava muito bonito o jeito que ela ia trabalhar, que ela tava sempre muito arrumada. E aí eu olhava e falava, nossa, eu não sei se eu desejava, eu não tinha consciência disso. Mas aquilo eu admirava muito. E pra mim era uma grande referência. Era um parâmetro, né, pra você. Então, com certeza. Que legal. Mas eu pensava assim, você é professora, você, sei lá, coisas mais, que eram mais fáceis de entender o significado naquele momento da minha vida, né? Mas eu gosto de perguntar isso porque eu sempre percebo que as pessoas que estão onde elas estão, lá na infância, elas sempre pensavam em alguma coisinha que ia ligar. E hoje eu vejo essa ligação. Você criança pensando em ser professora e admirando a sua tia, por exemplo, na empresa, você acaba dando palestras hoje onde você ensina e implanta cultura organizacional. Então você é professora. Você realizou o seu sonho de criança. E se colocou naquele lugar onde você via a sua tia. E eu acho isso muito bonito, porque pessoas de sucesso, assim como você, sempre têm um pensamento na infância onde leva para esse mesmo caminho. E é incrível isso. A infância ela principalmente até os 7, 9 anos, né? Que a gente tá formando a nossa personalidade. É muito especial, porque são coisas que dificilmente serão mudadas. Elas serão melhoradas, elas serão desenvolvidas, mas mudadas não. A essência tá ali. Então, é realmente um momento importante. Eu não tive uma infância muito convencional, né? Não fui criada com papai, mamãe, com uma família doriana. Fui criada de um jeito diferente, fui criada com os meus avós, com os meus tios. Meu pai eu via pouco, minha mãe sim, estava mais próxima ali. Mas eu não tive essa infância tão tradicional, mas eu tive minha avó, né? Minha avó sempre foi muito amorosa e acho que a grande referência da minha vida é minha avó, porque muito amorosa, o olhar muito genuíno sobre as pessoas sempre, né? Com o jeito dela, com a simplicidade dela, acho que ela foi muito mais professora do que eu. Olha só que lindo. Com certeza, a maioria das coisas que você aplica hoje em pessoas, em humanos, você pegou da humanidade da sua avó. Com certeza. Muito resiliente, né? Acho que a principal característica da minha avó é a resiliência, né? O olhar dela de retomar o que, sabe? Deu tudo errado e, poxa, dá pra dar certo ainda, assim. Então, acho que deu tudo, na verdade, tudo errado, assim, né? Em alguns momentos, ela perdeu o filho, né? A gente teve uma situação muito difícil, porque meu tio mais velho, ele teve leucemia, depois passou 2 anos, meu avô teve leucemia, e os dois faleceram com leucemia, né? E aí hoje eu olho pra tudo isso e penso, algum significado tinha de talvez a gente olhar pra isso com resiliência e falar, né, tinha que acontecer. Então, no fundo, na família de ninguém é muito margarina, né? É verdade, né? Não... Sempre tem, né? Os seus propósitos e problemas. Olhando lá pra trás, eu acho que é isso, né? Acho que aprender e é legal ter a maturidade também de olhar aquela dificuldade que você passou, ressignificar algumas coisas e entender, né? Eu acho que tudo isso, gente, no fim do dia serve pra gente falar assim, eu quero isso ou não quero isso. Por mais que seja ruim a situação, você fala, esse é um bom exemplo do que eu não quero. Eu fui uma reunião do meu filho na escola, do primeiro ano, e a diretora falou um negócio muito legal, e eu levo isso pra minha vida. Ela falou assim, se alguma mãe aqui me procurar pra poder trocar o filho de sala, de turma, eu prefiro que ela saia da escola. Aí eu, como assim, né? Ela falou assim, aqui na minha escola, a gente aprende a conviver com o que é diferente. E se o seu filho vai ter que lidar com uma criança agressiva, com uma criança egocêntrica, com uma criança... Ele vai lidar com isso na vida adulta. E se ele souber lidar com isso desde pequeno, quando ele chegar na vida adulta, ele vai ser um adulto muito mais forte. Então, quanto mais diversidade de cenários o seu filho tiver, e quanto mais pessoas diferentes do que ele conviver, mais forte essa criança vai ser. Eu falei, caramba, isso faz muito sentido, né? E eu penso muito isso, assim, quanto mais o meu filho puder experimentar agora, mais ele vai estar preparado para o futuro, para tomar decisões sozinho.
Vira uma carga emocional que você vai criando camadas, né? De carga emocional. Chegando na hora de lidar com aquilo, você não vai ter tantos problemas. E a gente teve o prazer de conhecer o Davizinho, né? Fofo demais. Nosso amigo. Amigo de vocês. Nosso amigo. E a gente foi no cinema. Foi demais. A gente acabou o podcast, vou contar. Aí ele já tinha combinado de ir no cinema comigo. Aí, espontaneamente, virou pros dois e falou, vamos almoçar e depois no cinema. E a gente obviamente, largou tudo, né? Só pra explicar, a Nath grava os podcasts da Ethos aqui com a gente, com a DW. Então, ela é nossa cliente também. Além da gente ser cliente delas, eles gravam aqui os podcasts e também os conteúdos de audiovisual do Instagram. E também a gente cuida dessa gestão para ela. E aí, eu queria saber o que você tá achando do nosso serviço, de todos os integráveis, puta que pariu. Vou ter que cortar essa parte. De tudo que a gente entrega. Meu Deus. O que você tá achando? Hoje eu tô com a língua enrolada, Meu Deus. Cara. Não, ter a língua enrolada é muito tranquilo, né? O problema é o decorrer disso. Ai, que maravilha, você me avisa agora. Deixa eu ver. Vai ter que cortar essa parte, a gente precisa fazer como é que em preto e branco, você pega o dente sujo. Não, fazer aqueles cortes engraçados. Bom, vai, então. Eu não lembro o que era. Você falou o que eu tô achando. Só parando o que eu tô achando. Então, Nath, eu queria saber de você o que você tá achando desse nosso serviço. Bom, eu acho que o melhor jeito que a gente tem de validar um cliente é quando ele vem porque ele experimentou alguma coisa, né? Eu vim como convidada num podcast aqui. E eu gostei tanto que eu virei cliente. Então, assim, a gente tem uma jornada... tem que ter paciência comigo, né? Porque eu tô aprendendo tudo isso. E vocês são super pacientes com isso. Vocês olham realmente de um jeito muito genuíno. Pra mim, hoje, vocês fazem parte da Ethos. Então, na minha cabeça, vocês fazem parte um braço, também. né? Pra mim, vocês fazem parte da nossa equipe. Porque vocês estão imersos, né? Vocês conhecem muito bem os nossos produtos. Vocês trazem ideias, vocês avaliam cenários. E essas provocações. Às vezes, eu gravo alguma coisa e eu não sou uma boa... Embora eles falem que eu sou, eu não me considero. Sim. Comunica, dá palestra pra mais de 100 pessoas e não é... Imagina, 1000 pessoas lá vendo ela não é comunicadora, imagina. Mas às vezes eu vou gravar um vídeo e eu travo, né? E a paciência de vocês, e vocês deixam isso tudo tão leve. Não, tá tudo bem, assim mesmo, imagina, você foi ótima e tal. Então, tudo isso traz muita segurança, além do próprio resultado, né? Acho que a maioria das pessoas, agora eu vou falar do meu olhar cliente do lado de cá, a maioria das pessoas fala assim, eu contrato alguém para cuidar disso ou internamente, ou eu trago uma empresa para fazer isso, porque a empresa não vai estar imersa aqui no meu mundo. A grande dificuldade que eu acho que de objeção, talvez vocês tenham, porque eu sinto isso, mas vocês não estão aqui dentro, né? Vocês não sabem tão bem o nosso produto. E eu acho que esse é um diferencial de vocês, porque vocês realmente mergulham, vocês ficam imersos, tanto é que eu olho para vocês como parte da Ethos, né? Vocês ficam muito imersos no mundo do cliente e com certeza esse é um grande diferencial de vocês. Então, não preciso nem falar que não estou só satisfeita, como sou promotora do trabalho de vocês. A gente agradece muito porque é aquilo que eu falei. Eu particularmente, falando da minha pessoa agora, né? Eu também vim de um tempão de CLT, né? Então, Record e tudo mais. E aí, quando você vira essa chave e fala, eu sempre empreendi, né? Sempre tive o CLT e tive a empresa. Mas não era o core business, né? Não era. E aí, quando você divide energia, a coisa, ela flui de uma forma limitada, entendeu? Você sabe até onde você pode ir ali e a coisa não escala, entendeu? Então, você acaba tornando aquele empreendedorismo um complemento de renda, assim, sabe? Era meu plano B, até eu entender que não tinha plano B, né? E muito da nossa, do meu objetivo era justamente chegar em profissionais da sua altura, do seu escalão, sabe? Então, eu me sinto muito realizado profissionalmente e acredito que posso falar pela Egli também. Com certeza. Porque a gente mudou muita coisa, né? Pra trabalhar junto, né? Para entender, e é justamente isso. A gente tem uma preocupação com um limite de clientes aqui, porque até quando a gente vai conseguir, né,
atender dessa forma, entendendo o propósito, né? Então, hoje nós temos uns clientes aqui, por exemplo, a BSF. É um produto que é diferente, eles vendem benefícios. Então, nós temos que entender quais são as objeções deles, todos os produtos. Então, é essencial que a equipe esteja de fato, sabe? Entenda de fato o que você oferece. Como que chama isso? Cultura. Hoje eu percebo que no mundo digital existem 2 processos para você cuidar de redes sociais e de fato estar envolvido na empresa. E eu vejo que o que fazem muito são bancos de dados. Então, a galera vai lá, coloca tudo de uma empresa num banco de dados e quando for desenvolver qualquer conteúdo, busca ali naquele banco de dados. A gente faz isso. Mas além da gente fazer isso, a gente também se preocupa em pelo menos uma pessoa da equipe estar completamente engajada naquela situação, naquela empresa. Então, a gente pede para que essa pessoa estude e faça uma pesquisa e não só vai lá, lê o banco de dados, cria um negócio. Então, a gente consegue entrar de fato dentro das empresas como se a gente fosse um braço. Esse é o nosso diferencial hoje. Eu acho que é justamente por isso. Eu acho que na nossa área é muito comum a gente trabalhar com freelancer, né? Exatamente. Então, às vezes você tem uma demanda de externa que é muito maior e tudo mais, mas a equipe que está aqui dentro, ou até mesmo quem está com o home office, no caso do Bill, né? Ele entende qual que é a necessidade do cliente que está atendendo e qual é a essência desse cliente. E é muito importante ter essa intervenção, que você fala, a gente é paciente, não é? Porque é muito importante você trazer o seu olhar como fundadora, como dona do seu negócio, sabe? Mas, Diego, eu acho que tirando o excesso de humildade, que acho que vocês têm, que vocês são realmente muito bons, é muito como a gente se sente. Porque na minha cabeça de leiga, você não tá fazendo isso de um jeito técnico, você tá sendo bacana comigo, paciente comigo. É muito mais como eu como cliente me sinto do que o que você tá usando pra estratégia pra poder fazer isso, né? Então, vou dar um exemplo pra vocês, agora pensando na nossa realidade. A gente trabalha com processo seletivo. Eu não prometo trazer seu candidato amado em 7 dias. Muito bom. Eu não prometo Daria um belo criativo. Eu não prometo, porque eu não acredito nisso. Eu acho que você pode ter sorte. Ou fazer um processo que não seja tão falho, porque humanamente impossível. As pessoas têm agendas diferentes. E se eu vou fazer um bom processo, eu não posso ter pressa para fazer um bom processo. Não posso. E aí, o que acontece? Lógico que as empresas procuram a gente, elas já vêm com essa sangria datada, mas a gente, para poder aliviar essa dor, a gente tem algumas questões. E aí é como, de novo, eles se sentem. Então, o que eu faço? Primeiro, eu crio um briefing. No briefing, eu crio uma proposta de timeline. Então, eu falo, olha, a gente tá aqui, a próxima etapa é essa, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. A gente constrói um funil com ele. Então, quais são as etapas desse processo? O que a gente faz? Toda segunda-feira, ele recebe... Porque imagina que você abriu a vaga semana passada. Então, você abriu a vaga, eu divulguei, eu comecei a fazer uma movimentação de hunt, então fui atrás das pessoas, até o time das pessoas me responderem, marcar a primeira entrevista. Demorou aí um pouquinho, certo? Daí, você abriu semana passada, você como cliente, passou uma semana, você tá agoniado. Falei, e aí? Que eles não vão falar nada? Então, para poder entender, como eu sei essa dor do meu cliente, o que eu faço? Toda segunda-feira ele recebe um funil. E aí, nesse funil, eu tenho quantas pessoas eu falei, então tem todas as etapas. E aí tem lá, no hunting, eu falei com 50 pessoas. Aí tem o número da conversão. A segunda etapa é uma entrevista comigo, com alguém do meu time, que seja. Mas tá lá, entrevista etos. De 50 que eu falei, eu converti, sei lá, 5, vamos supor, 5 pra entrevista comigo. Porque não responderam, porque X. Beleza. Dessas que eu conversei, dos 5, nenhum foi aprovado. Então, você sabe que não chegou pra você, porque eu já fiz o filtro, mas eu já falei com algumas pessoas. Isso dá um alívio. Então, estão trabalhando essa vaga. E aí, esse também me dá um dado importante. E aí, eu devolvo isso pro meu cliente, eu tô falando com tantas pessoas aqui e eu não tô conseguindo converter para entrevista. Será que o salário tá adequado? Será que o briefing foi bem feito? Será que foi uma falta de comunicação, de clareza da nossa parte sobre a proposta? Isso a gente pode fazer no funil todo. Mas tudo isso é como ele se sente.
E não, eu tenho uma técnica, eu tô contando o lado de cá. Mas o que ele vai sentir? As meninas, que é o que eu recebo de feedback. As meninas são super atenciosas. Aí a gente tem um cliente que ele fala, pelo amor de Deus, manda essas meninas pararem de me mandar mensagem. Eu não aguento mais mensagem da Etos. Falo, sim, o processo, você também é responsável pelo processo. Porque ele vai trabalhar com você. E é um pouco do que a gente faz aqui. Nada sai daqui sem que você ou seu time aprove. Então, todos os clientes, eles precisam aprovar tudo que a gente faz. Então, a gente vai lá, a gente pede para olharem o calendário, pedem uma aprovação ali no calendário. Se tiver alguma mudança, pede a mudança e fica com esse contato ali direto também. E sabe o que eu reparei também? A partir do momento que a gente passa a necessidade para a sua equipe, aquela necessidade, ela se torna parte da sua equipe. É muito legal. É muito doido a preocupação que elas têm em entender cada processo, sabe? Tão detalhista. Então eu enxergo isso e falo, cara, todos os empresários tinham que saber disso para não fazer uma economia burra. Entendeu? Porque é uma economia burra. Se você não entrega isso, sabe? E é muito difícil a gente falar das nossas dores. Né? Em todos os aspectos. A gente se colocar num lugar de vulnerabilidade é difícil em qualquer situação. Ainda mais quando você... O empresário, não, você é igual a todo mundo, você tá numa jornada, porque pra empreender, especialmente no Brasil, a gente tem que ter muita coragem, né? E eu falo que, assim, a Etos nunca foi um grande sonho da minha vida, não foi. Hoje é o meu maior propósito, mas não foi até um tempo atrás, aconteceu realmente. Mas quando eu olho pra minha trajetória, eu falo, poxa, eu tive muita coragem. Porque eu tinha uma situação desconfortável, era diretora de uma empresa grande, né? Tinha o status. Quando você pensa numa jornada de carreira, né? Uma jornada executiva, eu cheguei em um patamar muito alto. Eu fui diretora de não só de uma, mas de empresas grandes, renomadas. Eu poderia estar confortável ali, né, ter uma equipe que faz tudo, ainda mais RH, né, gente, que você passa e vem o tapete vermelho, o RH tá vendo, porque o RH tem informações muito confidenciais e lida com isso o tempo todo, então as pessoas puxam mais uma sardinha pro RH, eu já era acostumada com isso, então eu tenho, né, mas tem um outro lado também de qual é o seu propósito, né, então quando você é empreendedor, como nós somos, a gente precisa saber o quanto a gente precisa aprender. Eu sou boa com pessoas, claro que sou, mas eu sou péssima com números, por exemplo. Né? Eu preciso, sim, me colocar num lugar de vulnerabilidade e falar, gente, eu não sei, eu preciso de ajuda. Eu sou uma pessoa, pelo meu perfil, com baixo poder de planejamento e organização. Então, o que eu faço? Eu tenho a Simone comigo, que me ajuda, que eu não sei, eu tenho dificuldade, então eu preciso reconhecer isso e dar a honra e o mérito para quem me ajuda a fazer isso muito bem, né, na minha vida. E aí, eu não sei a parte financeira, eu sei muito pouco, eu tô aprendendo. Eu não tinha um olhar de empreendedora, eu tinha um olhar de funcionária. Então, eu tenho a Dai que me ajuda, que faz isso muito melhor que eu. Então, quando você é empreendedor e pensa no seu negócio sem pensar nas pessoas, você tá fazendo errado, porque você não vai saber fazer tudo. E se você não tiver pessoas que fazem coisas melhor do que você acha que você sabe tudo, você tá travando o crescimento do seu negócio. Exatamente. Uma grande lição para nós. Para nós A gente está nesse momento. A gente está justamente nesse momento. E é um momento onde a gente precisa delegar mais funções, onde a gente ainda tem esse não que a gente fala, a gente sabe fazer, é que a gente vai fazendo, entendeu? A gente vai porque de alguma forma você tem que fazer. Né? Mas eu fico muito feliz da gente ter também encontrado. Eu queria agradecer, inclusive, Thaís e Ju, né, da Steer, por ter apresentado. Não tem nem o que falar, são outras duas pessoas que a gente gosta muito, né, que tem um propósito também brilhante e que trouxe, né, você até aqui para ajudar a gente nesse período, entendeu? Que eu vou te falar que depois que eu fechei com vocês, eu fiquei muito mais tranquilo. Foi uma parte que eu estava muito preocupado e eu falei, cara, agora eu tenho mais uma coisinha pra, sabe, então, estamos resolvendo. Eu vou usar a sua frase pra dizer a mesma coisa. Eu também fiquei muito tranquila quando eu fechei com você. Tamo junto. Então é isso. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que a gente não faz parceria. Você presta o serviço e a gente presta. Exatamente. É muito legal. É muito legal.
legal. É um reconhecimento lindo. Eu acredito que, assim, quando uma coisa dá certo, é por isso que a gente vai indicando, né? E identificando também em outras empresas. Porque o nosso foco aqui, a gente atende em empresas muito grandes também, mas às vezes vem por agência, não é um contato tão direto, né? Por exemplo, a gente atende a Voit aqui, que vem pelo um grande parceiro nosso, que é o pessoal da For You Marketing. Então, assim, a gente não tem esse contato direto com as empresas grandes. Mas as pequenas e médias empresas, é mais fácil da gente começar a identificar, porque o empresário, ele se abre aqui com a gente. A gente fala, pô, você precisa conhecer a Nath e a Etos, entendeu? E o trabalho de vocês está totalmente ligado ao meu, né, ao da Etos, porque não dá pra gente comunicar alguma coisa se a gente não conhece a cultura. Não dá pra vocês criarem uma estratégia. Eu sempre achei muita sinergia o marketing e o RH aqui, né, personificado nas empresas. A gente pode pensar num produto desse aí, hein? Eu acho muito válido. Sentido, porque imagina, como é que você fala sobre, vamos supor, sobre excelência, né? E aí a visão do dono é sempre a visão da mãe e do pai que acha o filho muito perfeito, né? Qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é comprometimento. A gente tem muito comprometimento com os nossos clientes. Tá, mas seus clientes se sentem que vocês são comprometidos? E aí quando você inverte a pergunta, o cara fala, qual que é o dado que você tem sobre isso? É recorrência? Você aplica NPS? E como é que você vai fazer uma ação de marketing falando que o comprometimento entendeu? Então, walk the talk, né? Eu tenho que falar o que eu vivo. Isso serve. E cultura, gente... a gente fala muito cultura dentro da empresa. Mas a cultura, ela é muito além disso. Cultura é como eu contrato, demito, como eu promovo, como eu me comunico. Mas também cultura é como eu trato meu cliente, como eu trato meu fornecedor. Tudo isso é cultura. Um dia eu participei de um podcast e a pessoa falou assim, Nath, mas... Por exemplo, o meu financeiro não vende, né? Falei, não? Como não? Se eu falo, por exemplo, dentro da Etos, que nós somos humanizados e esse é um diferencial da minha empresa e o meu financeiro responde pro meu cliente de um jeito super frio e automático. O que ele vai associar? Opa! O que o meu financeiro hoje faz? A Dai, Dai, um beijo. A Dai, ela é objetiva. Ela é o perfil dela, é mais objetivo. E aí, às vezes, ela me manda uma mensagem, ela... Dá uma lida nessa mensagem aqui, vê se eu tô agressiva, se eu tô muito objetiva. Legal. E então, ela começou a entender, sabe o que é isso? Cultura. Ela entende que ela faz parte de um mundo que ela não pode ser tão pragmática, que ela tem que ser mais humana, que ela tá fazendo parte daquilo, ela tá representando aquilo. E ainda que ela não seja, no ímpeto dela, ela sabe da responsabilidade dela, né? Então, a cultura, ela é porta pra fora e porta pra dentro. Nossa, sensacional. Sempre é uma aula, né? Sensacional. E sabe que eu tenho uma dúvida? Na verdade, são duas, tá? Primeiro, em diferenças de posições, de cargos, né? Você diferencia o processo. Como é que você faz esse filtro? De repente, para um cargo mais alto, é um processo mais longo, é mais demorado ou não necessariamente? E o quanto a sua formação foi determinante a isso também? Porque psicóloga, né? Então, você é muito observadora, acredito eu, né? Uhum. Então, quanto isso foi determinante também para essa virada de chave? Tá. Vou responder primeiro essa. Tá. Como eu sou muito falante, né? Falo pelos cotovelos, as pessoas às vezes não acham que eu sou observadora. E eu sou muito mais do que eu pareço. Na verdade, eu sou RH... Eu entrei na psicologia por causa do RH. Eu entrei nessa... Foi muito engraçada a minha... Vou aproveitar para contar essa história. Eu trabalhava cobrando cheque sem fundo. Não existe mais cheque, né? Então, vocês imaginam que faz bastante tempo. Foi aquela foto que você mandou que você postou lá dos 15 anos. Foi. Comecei a trabalhar com 15 anos, eu não podia nem ser registrada ainda. Uhum. E eu adorava. Enquanto todo mundo tava indo pro shopping, eu tava indo trabalhar, mas eu ganhava comissão e comissão dos cheques que eu cobrava. Então, imagina, eu já tenho a voz meio fina hoje, né? A minha voz é meio rouca, meio fina. Imagina com 15 anos. Eu ligava pra cobrar cheque, as pessoas...
me davam muita moral, né? Mas eu era tão empenhada em fazer aquilo que eu ligava de novo. E não tinha, gente, igual hoje, acesso à internet. Você coloca o nome da pessoa, você... Não, naquela época não, era telefone. Eu pegava a lista telefônica, procurava alguém com o nome igual. Long time ago. Né? E mas foi muito legal. E aí, quando eu fiquei 2 anos e pouquinho lá, e aí eu fui convidada para fazer parte de um processo. Nessa época eu fazia administração. Fiz 1 ano e meio de administração, até chegar na parte de cálculos, que eu vi que não era pra mim. Você fez colegial técnico também ou não? Não, já sou pra normal. faculdade, tá. Aí, porque eu já trabalhava, né? Então, no colegial eu já tava trabalhando. Então, eu fiz um convencional, mas era muita coisa pra uma Natália só. Boa. E aí, quando eu tava fazendo administração, tinha uma vaga de auxiliar fiscal. Então, de novo, entregando a minha idade, antigamente não tinha nota fiscal eletrônica. A gente tinha uma impressora matricial e imprimia as notas ali. E depois a gente pegava um livro contábil e escrevia nota por nota. Destacava assim. Destacava e colocava lá. Então, todas as notas... E a vaga era para exatamente isso. Era para auxiliar fiscal. Mas eu não sabia absolutamente nada, né? E aí, eu cheguei no processo, cheguei no lugar... eu sou do ABC, então, meu primeiro trabalho foi aqui no ABC. Essa vaga era pra trabalhar na Vila Olímpia, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E aí, tinha acabado de fazer, eu fiz em junho. Eu comecei nessa empresa em julho. Dia 15 de julho, me lembro perfeitamente. Nossa. Essa época era boa a Vila Olímpia, viu? Ave Maria. Seu irmão sabe. Fica quietinho. E aí, eu cheguei lá no processo e eu me lembro perfeitamente da pessoa que veio me receber. Vivi, minha amiga, Vivi é minha amiga até hoje. Ela brinca, ela fala que a criatura, a criação passou o criador. Ela tá na mesma empresa ainda. E aí, quando ela veio, né, eu lembro até da roupa dela, porque me marcou, porque eu nunca tinha participado de um processo. Nessa outra empresa era muito pequenininha, foi familiar, era uma empresa familiar, então foi tudo meio gourmetizado. Nessa empresa não, era uma empresa grande, era a holding administrativa dos Constantinos. Então eles tinham várias empresas de transporte terrestre, na minha época era 25 de transporte terrestre, transporte aéreo, era Gol, Breda, Piracicabana, São Paulo, São Pedro, Espécie União, Espécie Maringá. Então era uma empresa grande, estruturada, e foi meu primeiro contato. E quando a Vivi veio falar comigo, eu lembro que ela chamou pra uma sala, né, fez uma entrevista coletiva e todo mundo tinha experiência, menos eu. Aí eu falei, não, passei, óbvio, né? Mas eu achei tão legal o jeito que ela falou, e eu falei, caramba, que legal esse negócio de RH, escolher as pessoas, isso deve ser muito legal. E eu fiquei apaixonadíssima. E aí, me chamou pra segunda etapa. Na segunda etapa, com o gerente da área, ele tinha, sei lá, 30 anos de empresa, uma pessoa super estudada e tal. E aí ele falou, olha, Natália, só tem uma vaga. E ela não é sua. Aí eu, então o que eu tô fazendo aqui, né? Ele falou assim, mas eu gostei muito do seu perfil. Eu acho que eu queria investir em você. Aí eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, que legal. E aí eu entrei. Era uma vaga, passou a ser 2. Entrou uma pessoa com experiência de vaga. E eu, pra aprender. E eu entrei por skills comportamentais. Não foi nada técnico mesmo. E ali, eu comecei a observar muito o RH. E eu falava, nossa, eu queria muito. Aí fui fazer psicologia. Então, a psicologia entrou na minha vida assim. Depois da paixão. E aí, eu fiz um teste de perfil lá na empresa, era o PI, e o meu era P46. É de psicólogo. Olha, então, eu falei, óbvio. E aí, depois de um tempo, eles me convidaram pra ir pro RH. Então, aí nunca mais saí, lógico, né? Então, a minha trajetória foi essa. Mas ser psicóloga... A minha cabeça de psicóloga nunca foi uma cabeça clínica, embora a minha formação tenha sido muito clínica. Eu cliniquei também no começo, mas a minha formação ajuda muito. Mas eu nunca quis ser eu nunca quis estereotipar as pessoas, sabe? Eu sou psicóloga. O Davi me perguntou isso semana passada. Ele falou, mãe, você é psicóloga, né? Eu falei, sou. Você consegue entrar na mente das pessoas? Ele vai muito além, né? Demais. Eu gostaria. Ou não, acho que é melhor não. Depende da pessoa, deixa, né? Deixa pra lá. Deixa, né? Aí eu acho que sim. Ajuda muito. Muito mesmo. Mas eu não acho que é o essencial. Eu tenho pessoas no meu time que não são psicólogas,
mas que vão muito bem. Embora eu sempre levante a bandeira da psicologia. E respondendo a outra pergunta sobre a diferença das funções, existe uma complexidade diferente. O processo em si, a gente desenha com o nosso cliente. Tem gente que prefere pegar alguém de um nível de base, mas fazer um processo muito mais estruturado, com mais etapas. Tem outros clientes que não, eu quero um processo rápido, eu não quero tantas etapas. Agora, se você perguntar o que eu acho que sim, quanto mais a gente tem um nível de responsabilidade maior, mais a gente deveria fazer um processo mais crítico, porque são vagas caras, né? Eu gosto muito de case, eu gosto principalmente para níveis mais altos, ou, por exemplo, vocês que trabalham com o que é criativo, eu gosto muito que as pessoas apresentem case, porque a gente consegue entender a linha de raciocínio, como que elas falam, qual é o poder da criatividade dela. Uma coisa é eu falar que eu sou criativa, outra coisa é eu te mostrar que eu sou criativa, né? E uma coisa é eu querer ser criativa, porque às vezes eu sou, mas eu não quero fazer isso na minha vida. Né? Então, eu acho que sim, que tem diferença, mas na prática, não, muitas vezes não. Legal. Tá vendo? Isso é muito legal porque o quanto modernizou também, né? O processo de seleção. Porque na minha época... Achei que nunca ia chegar nessa fase, né? Mas chegou na minha época. Mas na minha época, nós tínhamos dinâmicas, né? Então, até comentei com você de uma que eu fiz num banco do pai de um amigo meu, né? Do Banco Rendimento. E foi uma experiência, assim, incrível. Foi para a área de marketing também. Resume, que a gente já tá aqui há muito tempo. Não, vou resumir. Junta eu e Diego, ainda bem que tem a Egli, que ela é mais consciente, porque não tem bebida, porque se tivesse bebida, pelo amor de Deus. Não, já tava comprando mais coisas, já tava gastando, já tava horrível. Eu sou horrível com bebida. Enfim. Eu não posso. Então, o que acontece? Eu participei desse processo seletivo e tinha uma dinâmica para vender areia no deserto lá, né? Então, assim, evoluiu muito, porque a apresentação de um case, hoje você ter a videoconferência ali, o quanto de etapa que você pula e você consegue analisar a pessoa sem ter, né, essa preocupação toda de, vou deslocar a pessoa até aqui. São mais para etapas mais finais, prático. Assim, é muito mais prático. Ficou mais humanizado na realidade, porque a gente olha a pessoa, não é só mais um candidato. Inclusive, esse é um ponto legal. Antes a gente não se preocupava muito, em tese, né? Não se preocupava muito, é mais um candidato. Hoje não. Na Ethos a gente mede como que a pessoa se sentiu durante o processo seletivo. Então eu falo pro meu candidato depois, quando ele passa pelo processo, é uma pesquisa, lógico, voluntária, mas a gente quer entender como ele se sentiu, qual nota que ele dá, porque isso driva o nosso trabalho, a gente quer ser cada vez melhor. O processo seletivo tem que ser uma boa experiência para os dois lados. Esse candidato, que a gente tratava como só mais um antigamente, e como mudou isso, ele vira um promotor ou um detrator da sua marca, que a gente fala que é da marca empregadora, mas no fim do dia é de todas as marcas, né? De todos os sentidos, quer dizer, da marca, né? Então, olhar para o processo de um jeito humanizado, essa evolução, é muito legal ver, porque antigamente não era, né? Era joga o E-Sharp, a gente passou por isso, né? A gente fez processo seletivo. Fale-me mais sobre isso. Eu tenho o poder de decisão se você vai trabalhar aqui ou não. Exatamente. E mudou, agora a gente fala... Pelo amor de Deus, venha trabalhar aqui. Olha, graças a Deus, eu sempre trabalhei em entretenimento, então eu não tive essa sorte ou azar de passar por um processo assim. Seletivo. Sempre foi um processo de testes físicos e... Mas é desgastante emocionalmente. É desgastante também. Então quanto? Eu lembro quando você ia fazer os testes, né? Eu ficava sempre apreensiva. Mas tô editada, que bom. Aí já dava uma tranquilidade. Era muito assim, essa coisa já antigamente, muito... Eu tinha que estar lá e era cara a cara mesmo. Não vinha assim, não, você E a não gente serve. Acompanhou essa mudança. Eu lembro de um dos testes dela que ela tinha que apresentar o nosso apartamento. Foi muito legal, lembra? E a gente gravou. Porque na pandemia tudo mudou. E aí virou testes online. E aí eu tive que gravar eu apresentando o apartamento. Passei nesse teste, peguei o trabalho e foi muito legal. Exatamente. Então foi muito doido, Vamos assim. dar uma corrida, porque senão a gente vai tomar acabar com o tempo da Nath. Apesar de que a gente queria ficar aqui pra sempre conversando o dia inteiro. A gente fica, né? Mas vamos para a última pergunta? Sim.
Vai lá. A Última Egli vem com a pergunta. tacada dela. O que... Final. Não vou fazer isso. Ah, vai. É legal, eu gosto. Eu só vou perguntar pra ela, hoje, na sua visão, o que você acha da geração de conteúdo? Qual a importância pra você? Total. Se eu falar pra vocês que, nossa, me sinto super confortável gerando conteúdo, não é, gente, é minha zona de desconforto. Eu não faço porque adoro aparecer, não é verdade. Mas eu entendi o quanto isso precisa ser feito. Ou eu faço assim, ou eu morro, né? Quem não dança, quem não muda, dança, não é? Então, o mundo é digital. As empresas que não entenderem isso, elas vão morrer. Ou elas vão gastar muito mais energia e vão ter resultados muito menos escaláveis do que se elas entendessem que isso é necessário. De novo, não é um grande conforto. Eu não fui formada para isso. Assim como vocês têm dificuldade de lidar com pessoas, falarem, eu não fui. Eu não aprendi isso, eu tô aprendendo agora. Então, ter alguém que te ampare, que te oriente tecnicamente, mas que tenha a sinergia, e a gente tem, tá claro, né? Que a gente tem muita sinergia, né? É muito bom saber que eu tenho liberdade poética de dizer assim, olha, como já aconteceu, gente, eu não gostei desse corte aqui, dá pra gente trocar, e vocês são super acessíveis, claro, lógico, né? Então ali, não olha isso de um jeito ruim. Então, ter estratégia para poder não só vender, né, mas para gerar engajamento, para gerar autoridade naquilo que você faz. Eu não conheço hoje uma outra maneira de gerar autoridade a não ser de um jeito digital. Porque se você acaba de conhecer alguém, o que você faz? Na hora, você pega o celular. Coisa. Deixa eu ver essa pessoa. É automático. Então, como que você vende sem isso? Eu não sei como. E o nosso propósito hoje aqui vai muito alinhado com isso, porque, e é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui também, que hoje a imagem, né, da Ethos, a sua imagem, a sua essência tá pela empresa inteira. Então isso é muito claro e é o que a gente vem trazendo, porque as pessoas estão se conectando cada vez mais com pessoas, né? Então nós precisamos de uma pessoa, né, com a cara da empresa para falar pela empresa, e hoje você é um case de sucesso nosso justamente por isso, por ter conseguido passar para a sua equipe, né, todo esse trajeto, toda essa sua ideia, esse teu método. Não só para minha equipe, né, porque a Egli às vezes ela vem com umas perguntas que eu falo, gente, ela já pode trabalhar na RH. Já tá. É verdade. Ela vem certeza, assim, cirúrgica. Falei, meu Deus, estamos criando um monstro. Meu Deus, eu acho que é legal conseguir extrair o conteúdo de uma forma, assim, bem intrínseca. Natural, na sua verdade. Natural também. Mas a gente precisa ter um pouquinho de técnica pra extrair. E isso daí é só técnica só. Não é que, na verdade, eu sei tudo exatamente da sua empresa. É uma técnica ali pra gente conseguir extrair a essência. Ela sabe sim. Mas você acaba vivenciando todo dia aquilo, porque a gente tá todo dia vivenciando Ethos aqui dentro, né? Então a gente tá sempre acompanhando a produção de peça e tudo mais. Vocês são Ethos? Exatamente. Assim como então a gente também é DW. É isso. Exatamente. Então a gente juntos. acrescenta, isso é muito bom. Mais alguma pergunta? Você vai fazer? Eu não ia fazer essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta pra ela. Então tá bom. Talvez essa amizade acabe aqui, pessoal. Não, é porque... Não, é uma pergunta legal que a Egli faz. Eu quero que você faça. É que eu costumo fazer, mas eu não ia fazer porque eu gosto do clima bem animado e às vezes o clima dá uma caída. Não dá caída. Eu acho que não vai dar caída. Mas... Não dá caída, um clima... É legal, eu gosto dessa pergunta. Não, é simples, gente. Não criem muitas expectativas. Não é uma pergunta simples. Vamos lá. Eu queria agora, por último, os finalmente, e depois a gente vai encerrar esse podcast. Eu queria que você olhasse para aquela criança lá atrás, que tinha sonhos, que estava ali com a avó, chamando ela de mãe, olhasse para ela e deixasse uma mensagem. A sua mulher de hoje, no patamar que você tá, olha para essa criança e deixa uma mensagem para ela. Minha terapia tá em dia, então não vou chorar. Eu já tô com os olhos aqui que, pelo amor de Deus, a Egli dá uma raiva que você usa esse negócio de atriz, sabe? E aí você olha
Aquela criança. E aí eu já começo a imaginar a criancinha, sabe, pequenininha, aquele olho de choro. Olhando pra Nath. E a Nath toda bonitona. Já transformei num filme. Falei, caralho, fodeu, já tô chorando. Eu acho que eu olharia pra essa Natalinha, Minimi, e diria que eu tenho muito orgulho das minhas escolhas, ou das escolhas dela, não sei, talvez seja dela. Das escolhas dela, da maneira que ela foi resiliente, que ela acreditou e que, acima de tudo, ela entendeu que Deus tinha propósito para a vida dela, que tudo que ela passou tinha um propósito genuíno e que ela acreditou nisso e que valeu a pena. E acho que o orgulho define tudo isso, porque ela tinha muitos motivos para ir para todos os lados, para culpar muita gente, e em nenhum momento ela fez isso. Em todos os momentos ela foi alicerçada no amor. E é muito difícil. É muito difícil você, muitas vezes, dar alguma coisa que você não sabe o que é, ainda mais uma criança. Então, como quando eu era criança, eu tive muitos momentos difíceis, muito difíceis, assim. Fui muito machucada, mas eu também fui muito feliz. E eu sempre valorizei muito mais os meus momentos felizes, eu sempre me senti muito mais privilegiada do que prejudicada. Então, acho que isso foi um grande diferencial para eu ser a pessoa que eu sou e para entender que eu queria sempre entrar nos lugares e sair do mesmo jeito que eu entrei, e que eu fosse recebida do mesmo jeito que eu saí, né? E acho que eu tenho conseguido fazer isso durante toda a minha vida. Que bonito. Sensacional. Muito bem, o Diego chorando. Que é isso? Eu falei que a energia dá uma caída. Porque... Mas é porque são histórias muito bonitas na nossa infância, ainda mais naquela época. A gente passa por muita coisa. Eu passei por muita coisa. Eu tinha tudo pra não estar aqui hoje. Mas eu consegui, sabe? A gente tem que se orgulhar disso. A gente Parabéns, falou ontem, Nath. né, sobre isso. A gente falou ontem sobre isso, né? Do que você imaginou e de como as coisas estão acontecendo. Há 5 anos atrás, antes de terminar minha faculdade de marketing, eu virei pro Diego e falei assim, como eu me imagino daqui em 5 anos? Eu me imagino gerenciando um time muito grande de marketing num espaço muito grande. E hoje é o que tá acontecendo. E o que você imagina para daqui 5 anos? Eu imagino um prédio muito maior. Eu já imagino um prédio. Psicólogo é assim, você duvidou, inverte a pergunta. O Diego sabe o que eu imagino. Até o terreno. Até o terreno. Exatamente. Só que eu tô com medo de imaginar muito, porque cada vez que eu imagino, cai uma coisa. Calma, vamos lá. Vamos uma coisa por vez. Mas olha só, a gente não planta laranja e colhe abacaxi. Né? Tudo que a gente... É a lei da semeadura. Minha avó falava isso quando eu era pequena. Lei da semeadura, Natália. E a gente só pode se alimentar daquilo que a gente planta. Né? Então, se eu quero um resultado diferente na minha vida, eu preciso me comportar diferente. E eu só me comporto diferente quando eu penso diferente. Eu tenho combinado com o Davi que é menos coisas e mais momentos. Porque eu valorizo a infância também. E eu quero que o meu filho tenha memórias afetivas. Sobre como eu pude, de certa forma... dar aquilo que ele realmente merece. E não é dar aquilo de objeto. Porque é gostoso ganhar um brinquedo. Né? Lógico que ele também tem. Mas não é isso. Não é sobre isso. E o Davi não valoriza isso. Tanto é que ele fala assim, mãe, eu queria um Lego. Eu falo, ai filho, hoje não dá. Ele, mãe, tudo bem. Mas vamos dar uma volta. Olha só. Então, esse final de semana a gente saiu. A gente faz muita exposição, então a gente foi no Salvador Dali, né? Ele, mãe, não queria ir. Aí eu falei, então tá bom, a gente volta pra casa, você fica deitado, assistindo uma TV ou mexendo no celular e eu fico no meu. E esse dia vai passar e a gente não vai ter história pra contar. Aí ele, não, então eu quero ir. E aí a gente foi. E aí a gente saiu de lá e foi no parque. A gente foi tomar uma água de coco. Daí a gente sentou e ele falou, mãe, vamos gravar? Aí a gente colocou o celular. Que legal. E aí a gente ficou tomando água de coco. E a gente esqueceu, ficou conversando, ficou falando das coisas. E eu falei, será que aqui... coisa tão simples, mas... será que aqui tem formiga? Não, eu acho que não. Aí ele falou, mãe, será que a gente tá sentado? Sabe? Coisas que vão criando vínculo, né? E a criança, ela precisa disso. Ela precisa de afeto. Né? Ela precisa de construção. O afeto é construído.
E às vezes a gente acha que, nasceu, você ama, ama. Ele também vai te amar. Mas a construção desse amor, ela é feita todos os dias, um pouquinho de cada vez. E eu, como criança, olhando pra tudo isso, eu sentia que tudo isso era construção de afeto pra mim, sabe? Nunca fui de valorizar demais as coisas que a gente tem de problema. E é engraçado como ele passa isso pra frente, né? Porque você vê, tipo, você falando desses momentos, ele convidou a gente pra ir no cinema, então... Ele valoriza os momentos. Pra ele é muito importante, e é muito claro isso, né? Eu perguntei pra vocês, só pra gente terminar, senão eu fico aqui o dia inteiro, daqui a pouco a Egli briga comigo também. Não vou brigar. Mas a gente, falando disso, né, ele perguntou, eu falei pra vocês que ele me perguntou se eu sabia ler a mente das pessoas, e eu fiquei muito emocionada com o que ele falou pra mim. Eu falei, mas por que você tá perguntando isso? Ele falou assim, porque a moça que trabalha lá na escola, o pai dela morreu no dia dos pais, a moça da biblioteca, eu acho. Putz. E eu acho que ela vai entrar em depressão, mamãe. E eu queria muito que você ajudasse ela, você pode ajudar? Meu Deus. Aí eu falei, olha a consciência. Olha, meu filho, olha a percepção dele. Ele já tem os valores dele, né? E aí eu falei, olha, filho, eu não sei porque muitas vezes existe um negócio que chama processo de luto. Aí expliquei pra ele. E às vezes ela precisa disso. É igual quando a gente come uma comida, ela tem o tempo pra digerir. O que a gente sente é a mesma coisa. Ele passa por uma digestão aqui dentro e aqui dentro. Então, talvez ela tenha o tempo dela, mas se ela precisar de ajuda, sim, a gente pode pensar em alguma maneira de ajudá-la, mas a gente precisa esperar o tempo dela, né? Maior validação que você podia, né, ter. Nossa, foi um presente, né? É um super trabalho de mãe. É muito legal. Sensacional. Né? Mas ele é muito melhor que eu. E eu tenho certeza que os filhos são as versões melhoradas dos pais. Davizinho é incrível, sou fã dele. Amigo de vocês. Ele tem que voltar aqui, exatamente. Volta. Pode deixar que ele volta. Traz ele da próxima. É isso. Bom, gente, é isso. Vamos encerrar. Não queria encerrar. Queria continuar aqui. Nós três na mesa o dia inteiro. Trazer a Simone também, a Nath, a Babi, todo mundo. A Ju, a gente aqui, gravar, vamos conversar. Ia ser legal, hein? Depois vamos? Vamos? De todos. Você topa? Topa. Tá gravado, hein? Tá gravado. Vamos fazer uma bagunça. Ela topa assim, eu odeio empresas que são tóxicas. Então, Simone, ou você grava ou você fica open to work. Muito bom. Ai, gente, muito Nath, obrigada. foi um prazer, de verdade, receber você aqui, trabalhar com você, fazer parte disso. E a gente espera que seus objetivos continuem dando muito certo, que você tenha muito mais motivos para comemorar, né, para passar todo esse conhecimento para tanta gente. Eu hoje tenho você aqui dentro e a Ethos aqui dentro como realmente uma referência, porque a gente entendeu a importância de tudo isso e é o que a gente leva para as pessoas e para os nossos clientes quando vem essa necessidade. Então saiba que a gente vai continuar com isso, sabe? Independente da gente trabalhar junto, de a gente não trabalhar junto, é uma coisa que a gente criou uma identificação. Entendeu? Então, é muito legal e vem muito de você e da cultura da tua empresa. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, gente. Até o próximo. Na câmera aberta agora. É isso Toca aí. Aê! Foi muito.